Olá, eu sou Felizmina Correia, discente do curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Oeste do Pará, e hoje eu venho apresentar para vocês o nosso trabalho que tem como título Atividade de abelhas em espécies arbóreas da Amazônia, padrões fenológicos no campus Tapajós da UFOP, Santarém, Pará. Esse trabalho está vinculado à Universidade Federal do Oeste do Pará, bem como à área de trabalho Ecologia Vegetal. As abelhas, elas têm uma atividade ligada diretamente com as plantas, uma vez que elas coletam néctar e pólen dessas espécies em floração e elas contribuem para o processo de polinização, bem como para a conservação da biodiversidade e para a regeneração das florestas. Este estudo é importante porque ele vem ressaltar essas interações entre planta e polinizador, bem como ele vem investigar essas interações entre os padrões de visitação e essas implicações ecológicas. O estudo ele foi realizado no campus da Universidade Federal do Oeste do Pará, mais precisamente uma área próxima ao meliponário da instituição. Nessa área foram selecionados 48 indivíduos arbóreos e após essa seleção, esses indivíduos foram submetidos ao processo de coleta, foram realizadas coletas fenológicas, realizando a coleta de material vegetativo e reprodutivo, como folhas e flores. Esse material coletado foi submetido ao processo de arborização, que consiste em dimensionar e colocar esse material em prensas. Esse material devidamente prensado foi levado até o laboratório de sementes florestais da universidade para ser submetido ao processo de secagem. Uma vez seco, ele foi levado até o laboratório de botânica e palinologia da instituição para ser submetido ao processo de identificação, de acordo com o nome científico, família e nome vulgar. Uma vez identificado, iniciou-se o processo de observação. As observações fenológicas elas ocorreram entre março a novembro de 2024. Essas observações fenológicas elas tiveram o auxílio do binóculos para poder facilitar a observação da fenofase de floração. Após o final da etapa de observação, esses dados foram alocados em planilhas no Excel e, para a contabilização dos mesmos, usou-se a metodologia de Fourier e dados coletados no site do IMET, que são os dados climatológicos, para poder fazer a correlação com as variáveis climáticas. Após a contabilização e o processamento dos dados, constatou-se que nem todas as árvores apresentaram flores durante o período do estudo. Apenas caraipé, araracanga, louro preto, muirapucu, capitiú, farinha seca e envira branca apresentaram flores durante o período do estudo. As demais árvores não apresentaram, né? E em relação à floração e precipitação, levando em consideração os dados climáticos e os parâmetros de Fourier, constatou-se que a floração ela manteve-se estável entre março e maio e com um valor de 10,9, ou seja, apenas 10,9% das árvores apresentaram flores durante esse período. E ela atinge seu pico no período mais seco, né, que varia de junho a julho, com 13,5%, né, de 13,5% de árvores com flores. E o número de árvores com flores ele varia também de 5 a 8 por mês, levando em consideração esses dados mensalmente. E a visita das abelhas, ela se mostrou de forma irregular, ou seja, não seguia um padrão. Ainda foi constatado, né, a visita no fusto da copaíba de abelhas, né, no fusto da copaíba, né, esse fusto dessa copaíba estava cortado e estava liberando exudato. Contudo, nós podemos concluir, de acordo com os dados processados e analisados, que a floração ela se deu mais efetiva no período mais seco, né, teve seu pico no período mais seco, e que a visitação por abelhas ela não seguia um parâmetro, né, ou seja, para todas as árvores visitadas, e que a presença dessas abelhas no posto da copaíba, né, fazendo uso desse recurso não floral, ela vem reforçar a importância dos recursos não florais, não só de néctar e de pólen, mas também vem apresentar outras possibilidades de recursos para essas abelhas, né, o que é importante para a conservação da biodiversidade como um todo. Essas são as nossas referências, né? A gente agradece a atenção e muito obrigada.